Samuel nós vamos acompanhar os capítulos de 1 a 4. Vamos caminhar um pouquinho por esses capítulos, tá bom? Deixa a Bíblia aberta aí, nós vamos folhear esses capítulos. Nos últimos domingos nós temos falado a respeito de disciplina de filhos. E já temos gastado bastante tempo falando disso. Ao mesmo tempo, as crianças no culto infantil, elas têm aprendido também sobre como reagir à disciplina dos pais, né? E como deve ser o lar cristão diante da disciplina. E hoje nós vamos juntos, todos aqui presentes, analisar uma história. Eu quero contar uma história para nós. Uma história que nos mostra ao vivo e a cores o que acontece dentro de um lar onde a disciplina não existe. O que acontece dentro de um lar onde a disciplina não existe? Trata-se da história de Eli e dos seus 2 filhos. Eli foi um sacerdote de Deus. Um sacerdote era alguém responsável por cuidar das coisas de Deus no local onde as pessoas se reuniam para cultuar ao Senhor. Então, de certa forma, talvez trazendo para os dias de hoje, Eli era como uma espécie de pastor. Ele morava ali perto da onde o povo se reunia, ele passava os seus dias inteiros dentro do tabernáculo e aos finais de semana ele dirigia o culto ao Senhor quando o povo todo se reunia. E Eli era casado, ele teve 2 filhos. Os seus filhos cresceram junto com ele durante todo esse tempo, vendo o pai servindo a Deus. E esses filhos acabaram aprendendo o ofício de sacerdotes e se tornaram sacerdotes como seu pai. E à primeira vista, essa família de Eli era uma bênção. Nós vemos um homem por meio de quem Deus abençoou muitas pessoas. Inclusive, uma dessas pessoas foi Ana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. Isso deixava Ana muito triste. E certa vez, em meio a lágrimas, Ana orava a Deus pedindo um filho, e ela prometeu ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar o meu filho, eu vou entregar o meu filho para o serviço de Deus como sacerdote. E ele estava por perto nessa oração, e ele acabou ouvindo as palavras dessa mulher, e acabou descobrindo o desejo dela, depois de uma conversa breve. E aí ele disse então para ela: olha, daqui a 1 ano, o Senhor vai visitar você, e você vai gerar um filho. O seu pedido vai ser atendido. E de fato isso aconteceu. Ana deu à luz a um menino, a quem chamou de Samuel. E como ela tinha prometido para Deus, ela levou esse menino a Eli para que o filho dela se tornasse um sacerdote. Eli então ficou responsável por cuidar de Samuel e ensinar para Samuel o trabalho de um sacerdote, enquanto aquele menino fosse crescendo. E essa era a família de Eli. Ele era um homem que trabalhava com as coisas de Deus, que criou seus filhos na casa do Senhor, um homem que tinha os seus filhos como auxílio no serviço do Senhor, um homem que era uma bênção para as outras pessoas, um homem que cuidava muito bem de Samuel. Aparentemente essa é a família perfeita. Quem não gostaria de ter um lar como esse? Parece que não há problemas como esse lar. Acontece que se nós olharmos um pouco mais de perto, nós vamos perceber que, apesar de todas essas coisas boas, essa família enfrentava problemas muito sérios. Vamos então começar vendo quais eram os problemas da família de Eli. 1 Samuel capítulo 2, versos 12 até 26. 1 Samuel 2, 12 até 26. Diz assim a palavra de Deus: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia um sacrifício, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha segurando um garfo de 3 dentes e o colocava na vasilha, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na panela. E o sacerdote tomava para si tudo quanto o garfo tirava.
Assim procediam com todos os de Israel que iam para Siló. E antes de queimarem a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote assar, pois não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se o homem lhe respondia: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele lhe dizia: tu me darás agora, do contrário eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Mas Samuel, ainda pequeno, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia com o marido para oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Eucana e sua mulher assim: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que dedicou ao Senhor. E eles voltavam para casa. O Senhor visitou Ana e ela engravidou, e teve 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já estava muito velho. Ele ficou sabendo de tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Então lhes disse: por que fazeis isso? Tenho ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, os comentários que ouço se espalhando entre o povo do Senhor não são bons. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, tanto diante do Senhor como diante dos homens. O problema, ou os problemas, na família de Eli. Perceba o detalhe no verso 12, sobre os filhos de Eli. Apesar de serem filhos de um sacerdote, de terem sido criados dentro de um lar religioso, de estarem servindo a Deus junto com seu pai, o texto diz: os filhos de Eli eram ímpios. Eles não se importavam com as coisas do Senhor. Esses filhos eram descrentes. E por isso faziam as coisas do jeito que queriam e não do jeito de Deus. Faziam de qualquer jeito. Não só isso, mas nós lemos no verso 22 que eles também se deitavam com as mulheres que iam ao templo servir a Deus. Esses homens eram casados. Eles estavam em adultério constante. E quando ficou sabendo disso, Eli já era bem velho, nós lemos. Então Eli mandou chamar os seus filhos e deu uma bronca nos seus filhos, dizendo: filhos, o que eu tenho escutado sobre vocês não é algo bom. Vocês estão pecando contra Deus e Deus vai castigar vocês, caso não haja arrependimento. Mas nós vimos o que os seus filhos fizeram. Seus filhos não lhes deram ouvidos e agiram como se nada tivesse acontecido. Perceba, a palavra desse pai parecia como nada para esses filhos. Esse pai não tinha sequer alguma autoridade sobre os seus filhos. Os seus filhos não enxergavam o seu pai com seriedade e por isso desprezaram a repreensão do seu pai. E o pior é que Eli simplesmente aceita. E ele não faz mais nada. Ele age do tipo assim: bom, eu já avisei vocês. Olha, se vocês não quiserem me ouvir, agora o problema é seu. Eu não posso fazer mais nada por vocês. Eli agiu assim como quem diz: está vendo? Eu fiz tudo o que eu podia pelos meus filhos. Mas eles são assim mesmo, o que eu posso fazer? Eles não mudam. Então, meu papel acabou. Parece que é isso que ele está dizendo. Mas por que isso aconteceu? O que será que deu errado durante a história da criação desses 2 filhos, para que esses filhos chegassem a esse ponto, e para que ele simplesmente desistisse de insistir em corrigir esses filhos de uma maneira mais severa? Vamos para a segunda parte desse estudo, que fala sobre a avaliação de Deus sobre a família de Eli. Como Deus avaliava essa família? Capítulo 2,
versículos 27 até 36. Acompanhe comigo novamente a leitura desse novo trecho. 2, 27 a 36. Então um homem de Deus foi até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor. Na verdade, não me revelei à família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para ministrar no meu altar, para queimar o incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim. E dei todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei se fizessem na minha morada? Porque honras teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: na verdade, eu disse que a tua família e a família de teu pai me serviriam para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Estão chegando os dias em que tirarei o teu poder e o poder da família de teu pai. Não haverá mais idoso algum em tua família, e verás aflição na minha morada. Apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá idoso algum em tua família. E aquele de tua linhagem, a quem eu não eliminar do meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de choro e te provocar tristeza. E todos os descendentes da tua família morrerão à espada. O que acontecer com teus dois filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. E escolherei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu ungido. E todo aquele que ficar da tua família virá prostrar-se diante dele, para conseguir uma moeda de prata e um pedaço de pão, e dirá: suplico-te que me des algum cargo sacerdotal, para que eu tenha algo para comer. Deus não estava nada contente com a situação da família de Eli. Por isso Deus enviou um anônimo, um profeta, até Eli, e disse a Eli coisas terríveis. E de tudo que nós acabamos de ler, há algo muito curioso que Deus diz no verso 29, perceba aí. Nós lemos que quem desprezava ao Senhor e as suas ofertas não eram só os filhos de Eli, mas Deus diz que era o próprio Eli. Deus diz: você, Eli, honra mais aos seus filhos do que a mim. Não só isso, mas perceba, ele diz: você faz isso engordando com as ofertas que não era para você comer. Lembra aquelas ofertas que os filhos pegavam que não deveriam pegar? Eles chegavam para o pai e o pai olhava e falava: bom, já que está aqui, né? E o pai comia. E o pai engordava junto com seus filhos, comendo uma gordura que não deveria. Não porque a gordura é ruim, mas porque não deveria tirar daquele sacrifício que era para o Senhor. E é por isso também que Eli não insistiu muito em repreender os seus filhos. Pense um pouquinho aqui. Esse homem tinha culpa no cartório. Como é que ele ia chegar nos seus filhos e falar: filhos, o que vocês estão fazendo está errado? Aí os filhos iam olhar para o pai e falar: bom, mas o senhor participa, e o senhor já sabe há tanto tempo. Por que agora o senhor vai nos confrontar? Esse pai não tinha moral para exortar os seus filhos, porque ele participava do pecado dos filhos. Por essa causa Deus diz no verso 30: eu vou desprezar você, Eli, junto com toda a sua descendência, porque vocês me desprezaram primeiro. E esse desprezo significaria a morte de toda a sua família, começando por seus filhos, que eram chamados de Hofni e Finéias. Quando esses filhos morressem no mesmo dia, Eli saberia que o castigo de Deus havia começado. Chegou a hora. Terceiro movimento do nosso estudo aqui, terceira parte. Deus dá uma segunda chance
para que Eli se arrependa. Depois de dizer isso que nós acabamos de ler, Deus dá uma segunda chance. Olha o capítulo 3 agora, versículos de 11, ou melhor, versículo 1, nós vamos até o 18 agora. 13, de 1 a 18. Perdão, 3, de 1 a 18. Eu estou atrapalhado com números e livros hoje. 3, de 1 a 18. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: aqui estou. E correu até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, volta e deita-te. E ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. E Samuel se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, diz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel: estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que o souber. Naquele dia agirei contra Eli, cumprindo tudo o que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim. Porque já lhe disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos, que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Entretanto, Samuel tinha medo de contar a visão a Eli. Mas Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: aqui estou. Eli perguntou-lhe: o que o Senhor te falou? Não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente se esconderes de mim qualquer coisa de tudo o que lhe falou. Samuel contou-lhe tudo, sem esconder nada. Então ele disse: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Lembra que Ana deixou Samuel aos cuidados de Eli lá no templo? Então Samuel, ao contrário de Ofni e Finéias, era um jovem temente a Deus. E ele estava amadurecendo muito no serviço a Deus. Então, certa noite, Deus decide se revelar a Samuel. Mandar um recado para Eli. E ele chama Samuel por 3 vezes e depois diz para ele o seguinte: Samuel, eu já falei com Eli e Eli não mudou nada. Eu avisei ele que iria castigar a sua família por causa dos seus pecados e por causa dos pecados dos seus filhos. Mas ele não se arrependeu. Por isso, Samuel, eu vou fazer aquilo que eu prometi. Eu vou aplicar a minha disciplina contra essa família. E perceba o que Deus diz sobre Eli no verso 13. O Senhor vai castigar Eli porque ele sabia do pecado dos seus filhos. Ele sabia o tempo todo, mas não os repreendeu. Interessante que quando Eli falou com os seus filhos, lá no capítulo 2, nós lemos já, ele disse que estava fazendo aquilo, nós vimos isso no verso 23, porque as pessoas estavam falando do pecado deles e toda a comunidade já sabia, e ele diz: olha, o que estão falando ao respeito de vocês não é bom.
Perceba, Eli não confrontou o pecado dos seus filhos por causa do pecado dos seus filhos. Eli confrontou o pecado dos seus filhos porque as pessoas estavam comentando o pecado dos seus filhos. Aquilo estava na boca do povo. Então ele dá uma dura nos seus filhos por temor a homens. Porque agora as pessoas estão comentando. Nós sabemos disso porque o próprio Deus acabou de nos dizer que Eli já sabia do pecado dos seus filhos, mesmo antes das pessoas falarem desses pecados. Mas mesmo sabendo disso, esse homem não disciplinou seus filhos. Ele era um covarde. Um covarde que não assumia suas responsabilidades na criação de seus filhos. Ele era um homem que via o pecado nos seus filhos, mas não fazia nada. E ainda participava deste pecado. Além de tudo isso, ele ainda fingia que nada tinha acontecido. Colocava panos quentes no pecado deles. Mas o pior ainda estava por vir. Depois de Samuel contar tudo isso para Eli, esse homem, capítulo 3, verso 18, foi capaz de dar de ombros para o Senhor. E ainda dizer assim, bom, Deus é dono de tudo isso aqui, né? Ele é o Senhor. Bom, se ele quiser acabar comigo, com a minha família, ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele achar melhor. Para mim, tanto faz. Que ousadia, não? Que falta de temor a Deus. Que tolice. Então nós chegamos ao quarto movimento e último aqui do nosso sermão. Deus aplica o castigo prometido à família de Eli. E nós vemos isso no capítulo 4. Nós vamos ler versos 2 até 4. E depois nós vamos ler os versos 10 até 22. Capítulo 4, versos 2 a 4. E depois versos 10 a 22. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel. E travado o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 homens no campo de batalha. Quando o povo voltou ao acampamento, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Tragamos a arca da aliança do Senhor que está em Siló, para que ela venha ao nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Verso 10. Então os filisteus atacaram, e Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda. Houve grande matança, pois foram mortos 30.000 homens de infantaria de Israel. A arca de Deus também foi levada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então um homem de Benjamim, correndo do campo de batalha, chegou no mesmo dia a Siló, com as roupas rasgadas e coberto de terra. Quando ele chegou a Siló, Eli estava atento, assentado numa cadeira na beira do caminho, porque seu coração estava ansioso por causa da arca do Senhor, a arca de Deus. E quando aquele homem chegou e contou isto na cidade, a cidade toda rompeu em lamentos. Ouvindo os lamentos, Eli perguntou: que é este alvoroço? Então o homem, apressando-se, chegou e contou a Eli. Ele tinha 98 anos e os seus olhos estavam parados de modo que já não enxergava. Então aquele homem disse a Eli: estou vindo do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Ele perguntou: que foi que aconteceu, meu filho? Então aquele que trazia as notícias respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, teus 2 filhos, Ofni e Finéias, também foram mortos, e a arca de Deus foi levada.
quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, perto da porta, e quebrou o pescoço e morreu, porque era velho e pesado. Ele foi juiz em Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e prestes a dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido levada e de que seu sogro e seu marido estavam mortos, ela se encurvou e deu à luz por causa das dores que teve. Quando estava morrendo, as mulheres que estavam com ela disseram: não temas, pois tiveste um filho. Porém ela não respondeu, nem deu atenção a isso, mas deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus havia sido levada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi levada. O povo de Israel foi atacado por seus inimigos e acabou sendo derrotado. Mas aqueles soldados não sabiam por que isso tinha acontecido. Mal sabiam eles que era por causa do pecado de Eli e dos seus filhos. Por isso então os soldados israelitas decidiram: vamos trazer a arca da aliança de Deus, porque essa arca será um símbolo de que Deus está conosco. Vamos ver se assim Deus nos dá a vitória. Pois bem, mandam chamar e trazer a arca da aliança. Adivinha quem é que traz a aliança, a arca da aliança, para o campo de batalha? Os sacerdotes Ofni e Finéias, os dois filhos descrentes de Eli. Perceba, esses homens sequer levam as coisas de Deus a sério. Eles não ligam para as consequências dos seus atos. Eles não se tocam. E qual foi o resultado disso? Ao todo, naquele dia, 34.000 homens inocentes morreram ao fio da espada. A arca de Deus foi levada pelos inimigos, e Ofni e Finéias também foram mortos. E quando essa notícia chega aos ouvidos de Eli, perceba, o texto enfatiza isso: Eli já estava bem velhinho, Eli já estava cego e Eli estava gordo. Provavelmente porque ele comia das ofertas que não deveria comer. E por causa disso esse homem cai da cadeira, quebra o pescoço por causa do seu peso e também morre no mesmo dia. O mais interessante em toda essa história é ver como a nora de Eli, a esposa de Finéias, avaliou toda essa situação. Ela estava grávida, e ao ouvir tudo o que tinha acontecido, ela acabou dando à luz, e antes de morrer chamou o seu filho de Icabode, ou tem uma versão que traduz como Icabô. É uma palavra bem sugestiva, né? Significa: e acabou a glória de Deus. Deus nos deixou. No verso 21 ela diz que deu esse nome ao seu filho, porque ela diz: olha, a glória de Deus foi embora, porque levaram a arca da aliança. E tudo isso aconteceu, e ela diz: por causa do pecado do meu sogro e do pecado do meu marido. Meu marido descrente. Ou seja, ao final da história, porque não disciplinou seus filhos quando devia, ele fez com que toda a sua família pagasse por seus pecados. Não só isso, mas todo o povo de Israel pagou pelos pecados de Eli e pelos pecados dos seus filhos. O que nós podemos aprender com toda essa história? Eu quero destacar 4 lições principais. 4 lições. Primeira lição é para todos nós. Repita comigo. Vida religiosa não significa família abençoada. Vida religiosa não significa família abençoada. Cargos religiosos, ações que abençoam outras pessoas não significam necessariamente que nós estamos tendo sucesso em nossas famílias.
A família de Eli parecia ser uma bênção, só porque fazia muita coisa para Deus, só porque fazia muita coisa para as pessoas lá no templo. Isso significa que ter alguma função na igreja, ser pastor, ser presbítero, ser diácono, ser professor, ser músico, cozinheiro, faxineiro, porteiro, enfim, essas coisas não garantem que você terá uma família abençoada por Deus. Isso significa também que não é só porque você é uma bênção para as pessoas de fora da sua família, portas afora do seu lar. Não significa que só porque você é bênção para os irmãos da igreja, bênção para os amigos de trabalho, bênção para os seus parentes, bênção para as pessoas desconhecidas, que você terá uma família abençoada. Não significa que você é bênção para aqueles do seu lar. Portanto, ver uma pessoa servindo a Deus na igreja, por exemplo, não significa nada. Aquela pessoa pode estar sendo uma bênção aqui dentro, mas ela pode estar destruindo toda a sua família por causa da sua própria negligência em cumprir as suas responsabilidades. Negligência em não tratar pecados dos seus filhos, pecados do seu coração. Ou seja, antes de querermos servir a Deus dentro dos portões da igreja, nós deveríamos cuidar com muita atenção das pessoas que estão dentro dos portões de nossa casa. Vida religiosa não significa família abençoada. Segunda lição. Essa lição é para os filhos. Quem é filho aí? Levanta a mão. Os filhos estão aí, né? Todos somos filhos, né? Mas quem é filho ainda mora com os pais. Ok. Filhos, repitam comigo. Lar religioso não transforma filhos em crentes. Lar religioso não transforma os filhos em crentes. Por um lado, essas coisas podem contribuir para a conversão de um filho. Então, crescer em um lar cristão, ter pais que servem a Deus, ter pais que pregam a palavra de Deus aos seus filhos, ter cargos na igreja, todas essas coisas podem ser úteis, mas nada disso tem o poder de transformar você, filho, em um servo de Deus, em uma pessoa que ama e obedece e teme ao Senhor. Os filhos de Eli, eles tiveram, pense comigo, eles tiveram todas as oportunidades do mundo para serem uma bênção, mas não foram uma bênção. Ou seja, filho, se você acha que vai ser crentinho só porque seus pais são crentes, só porque seus pais servem a Deus, você está muito enganado. Você precisa tomar uma decisão por Jesus Cristo. Seus pais não podem fazer isso por você. Eles podem te mostrar o caminho, mas é você quem deve tomar essa decisão. E para os pais saber disso, deveria nos conduzir a pregar o Evangelho aos nossos filhos a todo momento, e não só achar que porque eles estão crescendo em um lar cristão, porque eles estão todos os domingos servindo a Deus na igreja, que tudo está bem. Não! Não se sinta aliviado de sua responsabilidade só porque o seu filho vem à igreja. Não se dê por satisfeito só porque o seu filho é um religioso. O seu filho precisa temer a Deus. O seu filho precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Então não descanse até que você veja isso no seu filho. Porque lar religioso não transforma filhos em crentes. Terceira lição. Essa lição é para os pais. Quem é pai aqui? Pai e mãe. Avô, avó. Vamos falar juntos então? Falta de disciplina. O pessoal está engasgado aí, hein? Vamos lá. Falta de disciplina multiplica os problemas. Tem até filho falando. Falta de disciplina multiplica os problemas. Se pais deixam de cumprir o seu papel como disciplinadores de seus filhos, como nós temos aprendido nos últimos domingos, pais estão causando mal aos seus próprios filhos, estão causando mal aos outros e estão causando mal a si mesmos.
Um dia todos irão pagar pela rebeldia dos filhos. Eli teve a oportunidade de repreender os seus filhos. Isso nós não podemos dizer que ele não teve. Ele teve a oportunidade. Mas ele não o fez quando deveria. Ou não fez como deveria. Ele participava do pecado dos seus filhos e acobertava o pecado dos seus filhos. Mas, queridos, pecado é uma coisa que não dá para esconder. Uma hora ou outra Deus traz à tona. É como esconder um cadáver numa parede falsa. Uma hora ou outra ele vai começar a feder. Uma hora ou outra as pessoas percebem. Eli só foi capaz de repreender os seus filhos quando as pessoas começaram a comentar. Ou seja, ele fez isso por temor aos homens. E quando isso aconteceu, já era tarde demais, os seus filhos já eram adultos, os seus filhos não respeitavam mais o seu pai, os seus filhos não tinham mais medo do seu pai, porque o seu pai perdeu toda a autoridade diante dos seus filhos. Pais, não permitam que por medo, ou por covardia, ou por fuga, que os seus filhos deixem de ser disciplinados. Não permitam isso. Se os seus filhos estão pecando, é o seu papel diante de Deus corrigir os seus filhos. Caso você não faça isso, é você quem estará pecando contra o Senhor. E filhos devem entender uma coisa: mesmo que seja chato, mesmo que seja doloroso e muitas vezes até aterrorizante ser disciplinado, quando os seus pais te disciplinam, é porque os seus pais estão obedecendo a Deus. Se os seus pais não fizerem isso e tiverem dó de você, os seus pais estão pecando contra o Senhor. Por isso, na hora em que eles chamarem você para o quarto ou para o banheiro, vamos lá, tire a sua roupa, pegarem a varinha, você deve estar na sua mente o seguinte: se meu papai e se minha mamãe não fizerem isso, são eles quem estão pecando. Papai do céu mandou eles fazerem isso. E isso é para o meu bem. É para arrancar o pecado do meu coração e da minha vida. Falta de disciplina multiplica os problemas. Quarta e última lição para todos nós. Vamos falar juntos. O alerta de Deus deveria nos produzir arrependimento. O alerta de Deus deveria nos produzir arrependimento. Eli ouviu o Senhor repreendendo os seus pecados e anunciando o castigo futuro caso ele não se arrependesse. E mesmo assim esse homem não se arrependeu, esse homem não mudou de atitude, ele simplesmente acatou a decisão de Deus, acatou as consequências, sem fazer nada para evitar essas consequências. Portanto, nós devemos fazer diferente de Eli e dos seus filhos. Quando nós ouvimos a exortação de Deus, o aviso de que haverá um castigo contra os nossos pecados, um alerta quanto ao que nós temos feito de errado, quando ouvirmos isso, nós devemos nos arrepender dos nossos atos e começar a obedecer a Deus naquelas áreas. Ou seja, pais devem se arrepender de não estarem aplicando a disciplina bíblica correta em seus filhos. E então hoje é o dia de mudarem de atitude, de pedirem perdão a Deus, pedirem perdão aos seus filhos e começarem a fazer isso hoje. Ao mesmo tempo, filhos devem se submeter à disciplina de seus pais, sabendo que isso é para o seu próprio bem. O alerta de Deus deveria nos produzir arrependimento. Queridos, por causa de tudo que nós vimos, Deus rejeitou Eli e rejeitou os seus filhos da função de sacerdotes. Um sacerdote, em termos bem simples, ele era aquele responsável por ligar o povo a Deus. Ele era um homem que aproximava as pessoas de Deus. E era exatamente nisso que Eli e os seus filhos falharam. Eles viviam apenas para satisfazer os seus próprios interesses. Mas nós vimos que no meio de juízo de Deus a Eli, ele faz uma promessa. Deus promete que ia escolher um novo sacerdote, alguém fiel, alguém que faria tudo aquilo que estava no seu coração e na sua mente.
Esse sacerdote teria uma família que nunca morreria, e seria uma linhagem que serviria ao Senhor para todo sempre. Deus estava se referindo, em primeiro lugar, a Samuel, aquele jovem que estava crescendo. Samuel, que ao contrário dos filhos de Eli, crescia em sabedoria e graça e obedecia ao Senhor. No futuro, Deus iria usar Samuel, substituindo Eli, para levantar um rei. E esse rei foi o rei Davi. E Davi teve vários filhos e vários netos, até que um dia da sua linhagem nasceu um bebê chamado Jesus. E o Novo Testamento nos diz que Jesus é este sacerdote fiel que reina para sempre. Jesus nunca falhou com Deus. Jesus nunca irá falhar com Deus. Jesus foi o filho perfeito. Jesus foi o filho obediente, aquele que nunca errou, mas mesmo assim ele foi disciplinado pelo Pai em uma cruz. A pergunta é: por quê? Se ele não merecia. Porque naquela cruz Jesus estava sendo o melhor de todos os sacerdotes. Um sacerdote sacrificava um animalzinho, como uma ideia de que aquele animal estava morrendo no lugar de quem ofertava, mas Jesus diz: não é animalzinho que paga pecados de pessoas, é uma pessoa. Então sou eu que vou me entregar à morte no lugar de vocês. Jesus nos representava diante de Deus. Então o castigo que Jesus sofre na cruz era o castigo que nós merecemos, porque nós somos tão falhos quanto Eli. Nós somos tão falhos quanto os filhos de Eli, e não adianta dizer que não. Nós somos. Mas Jesus ressuscitou e subiu aos céus, e de fato Ele reina para sempre, e de fato Ele está ao lado do Pai, e continua sendo sacerdote fiel à destra do Pai. Então, quando nós cremos nessa mensagem, Jesus nos liga até Deus, e nós passamos a fazer parte da família de Deus, e por causa da obediência do seu Filho perfeito, Deus nos perdoa, e Deus nos chama de filhos. Então, mesmo diante das nossas falhas, todas elas, como pais, falhas como filhos, por causa da obra do Filho de Deus na cruz, nós podemos encontrar o perdão de Deus. Então, aquilo que Eli e os seus filhos não puderam fazer, Jesus Cristo faz por nós. Se nós nos arrependermos, se nós pedirmos perdão a Deus, por meio de Jesus, Deus nos perdoa, e Deus nos capacita a mudarmos de caminho. Então, mesmo quando nós falharmos, e mesmo quando falhamos, Jesus, o sacerdote fiel, o sacerdote eterno, continua ao lado de Deus dizendo: eu morri por esse aí. O meu sangue perdoou esse pecado também. Desse pai, desse filho. E isso é eterno. Deus, por meio de Jesus, os mantém limpos diante dele. O sacrifício dele foi pleno, perfeito e suficiente para nos perdoar. Por isso, em Jesus, nós, os pais, nós podemos consertar os nossos erros na criação dos nossos filhos, diferentes do que Ele fez, porque nós já somos perdoados. Nós podemos clamar ao Senhor, pedir ajuda e começar a aplicar a palavra. E filhos, em Jesus nós podemos deixar de ser rebeldes como os filhos de Eli e passar a ouvir ao ensino e à disciplina dos nossos pais, porque Deus nos perdoa em Cristo Jesus. E se nós estamos ouvindo isso essa noite, é porque Deus está dizendo o seguinte para mim e para você, meu querido: olha, ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de restaurar a sua família. Simplesmente ouça a minha palavra, creia no meu filho, creia naquilo que eu digo e obedeça ao que eu mando. E você vai ver os frutos de uma família transformada pelo poder da minha palavra. Que isso aconteça nos nossos lares, queridos.